Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Entre Linhas de hoje, 27 de agosto. E eu começo com o Krakatoa. Nesse mesmo dia, em 1883, o vulcão da Indonésia iniciava uma sequência de erupções que culminaria no dia seguinte na explosão mais violenta da história moderna. O som foi ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. A onda de choque deu 3,5 voltas no planeta. Tsunamis mataram 36 mil pessoas. E as cinzas estratosféricas alteraram o clima global por anos, produzindo grande poeira solar, tão vermelha que moradores de cidades europeias tiveram que chamar os bombeiros achando que o horizonte estava pegando fogo. Olha só que coisa estranha. 143 anos depois, a lição do Krakatoa continua sendo uma das mais subestimadas pela mente humana. Eventos cujo epicentro parece distante produzem ondas de choque que atingem quem não se considerava exposto. Esses pontos todos estão ligados com os sinais de hoje. A Meta pagando 18 bilhões para encerrar um contrato, aliás, um processo judicial, a Nvidia divulgando o balanço, a IA da Moonshot, o modelo chinês que está rivalizando com o Claude, o ChatGPT e o Kimi. Tudo isso são os pontos que a gente vai falar hoje aqui na Rádio Entre Linhas. Começando com a Meta e os 18 bilhões. A Meta concordou em pagar quase 18 bilhões de dólares para encerrar a ação que 29 estados americanos estavam movendo contra ela, acusando o Facebook e o Instagram de projetar mecanismos que, deliberadamente, eram destinados a viciar crianças e adolescentes. O acordo independe de aprovação judicial e não inclui admissão de culpa. Mas esses 18 bilhões, por si só, são mais ou menos uma declaração de que, de fato, havia algum problema. Empresas não pagam esse valor para resolver acusações que consideram infundadas. Pagam para evitar um julgamento cujo resultado poderia ser ainda pior e fugir do controle, e cujas provas extraídas dos próprios documentos poderiam cair em domínio público. E os termos vão além do cheque. Se aprovado, a Meta vai ter que implantar um modo noturno que bloqueia os aplicativos dos adolescentes entre meia-noite e 6 da manhã, um modo escola que silencia a notificação durante o horário de aula e uma série de controles parentais que a empresa poderia ter criado anos antes de o problema aparecer. O detalhe que mais interessa é que a própria Meta sugeriu o acordo, apresentou publicamente como um apelo, além de sugerir o acordo, ela apresentou quase que um pedido público para que YouTube e TikTok façam a mesma coisa, jogando pressão sobre os seus principais concorrentes. Ou seja, a empresa gastou 18 bi para se livrar das acusações de danos às crianças e adolescentes e está usando o próprio acordo para pressionar esses seus concorrentes antes que a justiça também chegue lá. Essa onda de choque, ela não se limita só aos Estados Unidos. No Brasil, a NPD multou a ByteDance, dono do TikTok, em 153 milhões de reais por falhas no tratamento de dados de menores, justamente mais ou menos o que aconteceu ali no Instagram, e suspendeu as transmissões ao vivo do Discord, até que também adotasse medidas de proteção. A direção global indica que esse é um caminho. Muitos países, governos, estão criando soluções ou mesmo barrando as redes sociais para menores de 18 anos. Em alguns lugares até para menores de 16 anos, ajudando assim a controlar um pouco mais esse modelo esse modelo viciante das redes sociais e essa captura de dados sem controle. Esses 18 bilhões da Meta são o preço mais alto que uma empresa de tecnologia já pagou para falar sobre segurança infantil. Só que a pergunta que esse número levanta não é só se a Meta pode pagar ou não pode pagar, dinheiro tem. A pergunta é quanto que vai custar para os seus concorrentes quando a justiça bater na porta, e ela vai bater. Sinal número 2, o balanço mais esperado do ano, que é o da Nvidia. A Nvidia divulgou ontem à noite os resultados de um dos trimestres mais lucrativos da história da indústria de semicondutores. Faturou 96 bilhões, mais do que o dobro do ano anterior. A margem bruta foi de 75%, o lucro líquido de 59,7, quase 60 bilhões.
O fluxo de caixa livre foi de 21,3 bilhões. O projetado para o próximo trimestre já está em 108 bi. A companhia devolveu 26 bilhões aos acionistas e não apresentou em nenhuma linha do balanço qualquer evidência de desaceleração. Eu não vou fingir que esses números não são impressionantes, porque de fato eles são. Faturar 96 bilhões num trimestre com margem de 75% e fluxo de caixa superior à receita anual de muitas empresas do S&P 500 é um desempenho da qual nenhuma concorrente consegue sequer se aproximar. São cifras que confirmam que a NVIDIA continua ocupando uma posição praticamente insubstituível no fornecimento de infraestrutura de IA. Só que as entrelinhas do balanço também merecem atenção. Cerca de 40 bi dessa receita vieram de clientes hyperscale, as Big Techs que constroem data centers em escala industrial. E como a gente já vem documentando, essas empresas não conseguem financiar toda a expansão com recursos próprios. E aí que a relação com a NVIDIA fica mais complexa, porque a NVIDIA vende chip e ao mesmo tempo garante arrendamentos e investe nos construtores de infraestrutura, fazendo aquela referência circular que a gente já falou aqui várias vezes. Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, afirmou na carta aos investidores que está acompanhando os resultados, que essa estrutura está funcionando muito bem. E por enquanto está mesmo. A OpenAI perdeu dinheiro no ano passado, a Anthropic acumulou 42 bi de prejuízo. Ainda assim, ambas as empresas preparam-se para possíveis IPOs, cujo objetivo central é levantar mais dinheiro para continuar comprando a NVIDIA. Essa estrutura funciona porque a NVIDIA passou a ocupar simultaneamente 3 posições: fornecedora, financiadora e avalista dos seus próprios clientes. Jensen Huang diz que essa relação não é circular. Eu acho difícil enxergar de outra maneira, mas como ele está dizendo, critiquem os métodos, mas não os resultados, né? A receita dele é real, o fluxo de caixa é real, o lucro é real. Então, difícil dizer que talvez exista algum problema. Como a gente vem dizendo, é realmente se houver uma quebra, vamos dizer assim, de expectativa muito grande a respeito do crescimento da IA, de uma das empresas que dependem da NVIDIA não só como estrutura, mas também como financiadora das grandes operações de investimento. Aí a gente pode ver algum tipo de problema, mas por enquanto é mais um alerta do que de fato algo que preocupe. Tem que estar no radar, mas ainda parece algo distante de ser materializado. Número 3, o modelo chinês que quer morar nas nuvens americanas. É isso aí. Uma história que em qualquer outro lugar parecia ser a manchete principal, mas que hoje divide espaço com o balanço da NVIDIA, né? Claro. A Moonshot AI, a startup chinesa cujo modelo Kimi K3 chegou ao topo do ranking das programas de programação e tarefas complexas, como a gente já cobriu aqui, está negociando acordos de compartilhamento de receita com Microsoft, Amazon, Google, para hospedar o K3 direto no Azure, na AWS e no Google Cloud. Se fechar, vai ser o primeiro grande pacto comercial que uma empresa chinesa de IA divide de receita com maiores provedores de nuvem americanos. Na superfície, parece um contrato comercial rotineiro. Nas entrelinhas, desafia toda a lógica de blocos separados entre Washington, que o Washington vem construindo desde que começou a restringir a exportação de chips para Pequim. Isso importa porque, ao mesmo tempo que o secretário do Tesouro americano ameaça incluir o Moonshot numa lista, né, de programas ou algoritmos que estão bloqueados, vamos dizer assim, comercialmente, né, acusando eles de plagiar o Fable 5 da Anthropic, por exemplo, e de adquirir chips ilegais da NVIDIA, as 3 maiores plataformas de nuvem americana estão negociando como se não houvesse essas restrições, afinal de contas, é um novo grande cliente. O modelo chinês, que supostamente roubou tecnologia ocidental, pode acabar rodando nos servidores americanos, gerando receita para empresas americanas e atendendo cliente americano. E a razão para isso é puramente econômica. O K3 entrega desempenho comparável ao ChatGPT 5.5, ao Claude Opus 4.8, mas por uma fração de preço, que as empresas obviamente vão preferir pagar se o resultado, né, e o desempenho for realmente o mesmo. Afinal de contas, ninguém tem dinheiro para rasgar. Na negociação, a Moonshot pede 30% da receita gerada e os provedores ficam com 70%. Olha só que baita negócio para Microsoft, para a AWS e para o Google, porque essa receita
ela vem com um custo marginal, afinal de contas as companhias já operam esses grandes data centers. Para Anthropic e a OpenAI, que se preparam para IPOs, isso pode ser um problema, porque os custos desses modelos americanos são muito maiores do que os modelos chineses, né? E aí pode ter uma pequena desconfiança em relação à sustentação desse preço das companhias americanas, né, depois do IPO. Pensa comigo, enquanto os modelos chineses competem só em benchmarks acadêmicos ou em plataformas próprias, dava para tratar meio como algo, deixa para lá. Só que no momento em que esses modelos passam a ser oferecidos dentro das plataformas de nuvem, onde também estão os clientes da Anthropic e da OpenAI, a comparação ela vai ser instantânea. E vai ser difícil dizer, olhando para o mesmo dashboard, que um custa 100 e o outro custa 1, mas que entregam performances muito parecidas. Vai ser difícil justificar o custo mais alto dos modelos americanos. A guerra de preço, que a gente já vem documentando aqui, ela não acontece mais só lá fora. Ela está, enfim, entrando pela porta da frente, servida pelos mesmos parceiros que até ontem distribuíam exclusivamente os produtos americanos. Isso abre uma nova fronteira na guerra para hegemonia ou pela liderança da IA e abre também uma nova discussão sobre a performance econômica desses modelos. Se os chineses realmente conseguirem entregar a mesma produtividade, o mesmo poder computacional, a mesma capacidade dos modelos americanos, a gente vai estar frente a frente com mais uma grande disrupção. Essa foi a nossa Rádio Entre Linhas de hoje. E você pode continuar acompanhando, obviamente, tudo que a gente faz pelos nossos canais, na newsletter por texto, no canal do WhatsApp, se inscrevendo aqui no YouTube ou no Spotify, acompanhando tudo em todas as nossas fontes de informação que vêm de todos os lugares do mundo. Nos vemos amanhã às 6 da manhã, espero você. Grande abraço!